الحمد لله قضى أن ليس للإنسان إلا ما تمنى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأغنى وأقنى وله الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير من دب على الثرى ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Queria eu, em primeiro lugar, agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, mandar paz e bênção para o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Como ouvimos o nosso moderador a anunciar o tema, que não há necessidade de repetir, o nosso tema, insha'Allah subhanahu wa ta'ala, baseia-se no seguinte versículo: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Portanto, é um chamamento de Allah subhanahu wa ta'ala aos seus servos, aqueles que creem nele, para se afastarem, se absterem, para prevenirem-se do fogo infernal. Mas também chama as mesmas pessoas para afastarem a sua família do fogo infernal. Este versículo carrega duas realidades diferentes. Primeiro, a preocupação que o crente muçulmano deve ter para consigo mesmo, e segundo, a preocupação que este mesmo crente deve ter para com os seus filhos, a sua esposa, a sua família no geral. A educação das nossas crianças, a educação dos nossos filhos faz parte também de preservação deles para o fogo infernal. Dito isto de outra forma, significa que se a gente educar bem os nossos filhos, estaríamos nós a cumprirmos uma parte daquilo que este chamamento de Allah subhanahu wa ta'ala para com os crentes está a nos convidar. Nós queremos levar o contexto atual, como é que nós reparamos para a questão de educação dos nossos filhos e como é que o profeta sallallahu alaihi wa sallam reparava para esta mesma questão. Existe alguma diferença ou não? Estamos a educar os nossos filhos ou apenas estamos a alimentar, a dar de vestir e a ornamentar as nossas crianças? Será que existe alguma diferença entre educar e dar de comer, dar de vestir ou custear a criança? São essas pequenas coisas que nós, insha'Allah, nesses 25 minutos que fomos fornecidos, vamos tentar discutir. Para começar, queremos dizer que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, o melhor educador, ele lidou com vários tipos de pessoas. Ele estava a educar as crianças, os adultos, as mulheres, estava a educar os homens. E teve sucesso na sua educação. Educou-os muito bem. Como é que o profeta sallallahu alaihi wa sallam educava a sua humanidade, a sua sociedade e teve sucesso? E como é que a gente está a educar hoje as nossas crianças e parece que não temos muitos sucessos? Estimados irmãos, os pais dizem que eu não posso educar o meu filho porque eu não tenho tempo. O único lugar onde o meu filho deve ser educado é na madrasa, por exemplo. Ou o único lugar
onde o meu filho deve ser educado é na escola. Então, ele tira o casaco dessa grande responsabilidade de educar para quem? Para a madrasa e para a escola. Em contrapartida, a madrasa também tira a mesma responsabilidade para os pais e para a família. Tanto que nós vemos, quando a criança vê a madrasa, ela mostra-se indisciplinada, dissemos, esta criança é mal educada, não é educada lá em casa. Parece que lá na madrasa, o muallim ou o professor não tem esta grande responsabilidade de educar. A madrasa também, por sua conta, tira o casaco para a sociedade. A sociedade de hoje está mal. As crianças não estão sendo educadas em nenhum desses campos. Porque, segundo alguns sábios, a criança é educada em 3 níveis. O primeiro nível onde a criança é educada é em casa. Depois é a escola e depois é a sociedade que educa a criança. Queridos irmãos, nós acusamos o tempo que está feio, que as coisas não estão bem. As crianças não estão sendo educadas. O Imam Shafi'i tem um poema sobre isto, diz: Na'ibu zamanuna wa ma lil aibi aibun siwana. Nós acusamos que o tempo tem seus defeitos. Porém, o tempo não tem defeito nenhum. O que tem defeito somos nós. Nós, como pessoas, é que temos este defeito. Algumas pessoas levam essa responsabilidade de educação para as mães. Portanto, o pai fica fora do campo de educação porque está ocupado. Então, quem deve educar, quem é de direito para educar a criança é a mãe. Mas a mãe também tem seus caprichos, está com suas ocupações. Não pode educar esta criança. Então, a criança fica sem educação nenhuma. Quer dizer, não tem ninguém para lhe educar. É aí onde as coisas começam a ficar um pouco feias. Porque o nosso futuro, o nosso bem-estar depende da educação da nossa criança. Se a gente não presta atenção para o nosso filho, se a gente não presta atenção para a nossa criança, então nós não estamos a fazer praticamente nada. Estamos a destruir o futuro. Porque amanhã teremos pessoas mal educadas que não sabem dirigir um país, que não sabem gerir conflitos, que não sabem olhar para as circunstâncias e tomar uma certa decisão. Esta responsabilidade, estimados irmãos, de educarmos a criança é muito importante. Mas a presença, por exemplo, das tecnologias de comunicação, assim como as tecnologias de forma geral, vieram para estragar a sociedade. Sobretudo, vieram para estragar a criança. A criança não só está sendo educada por nós, mas também está sendo educada pelos telefones, está sendo educada pela televisão, está sendo educada por outros meios que nós não sabemos. O YouTube, por exemplo, é um dos grandes educadores das nossas crianças. O Google também é um dos grandes educadores das nossas crianças. Aos seus 5 anos ou 7 anos, a criança já sabe mexer o celular perfeitamente. E vai navegando no seu celular, encontra coisas que não são de sua idade. E não sabe distinguir o que levar e o que deixar. Essas coisas estão a estragar a esta criança. Um senhor foi queixar a Umar radiyallahu anhu ardá que o seu filho não era comportado para com seu pai. Ele era
quer dizer, tinha falta de respeito para com seu pai, desrespeitava o pai. Então, quando chegou lá, encontrou o Umar radiallahu anhu arda. Só que antes do Umar radiallahu anhu arda julgar sobre o assunto, o filho disse que não. Será que não existe nenhum direito que o filho tem sobre o seu pai? Quem estava a perguntar era o filho daquele senhor que dizia ser desrespeitado pelo pai. Eu, como filho, não tenho nenhum direito sobre o meu pai, porque tanto se fala de direitos de pais sobre os seus filhos. Mas ele queria também entender se não tinha nenhum direito sobre o seu pai. O Umar radiallahu anhu arda disse que sim, tinha direito. Um dos direitos que o filho tem é o pai deve escolher uma boa mãe para o seu filho. O outro direito que o filho tem sobre o seu pai é escolher um bom nome. E o terceiro direito que este filho tem é fazer com que este filho aprenda o Alcorão. Esta foi a resposta de Umar radiallahu anhu arda. O Umar radiallahu anhu arda, quando deu aquela resposta, o filho reagiu. Disse que o meu pai não me ensinou ou não me deu nenhum desses três direitos. A minha mãe não é crente. Portanto, é uma mãe que ela apanhou de qualquer maneira lá fora e juntou-se a ela e sobressaiu eu. Quanto ao nome, o meu nome não é um bom nome. E quanto ao terceiro direito, o meu pai até hoje não me levou à madraça. Então, Umar radiallahu anhu arda disse para aquele pai que você é que não mostrou respeito nenhum para com o seu filho antes dele mostrar o desrespeito para consigo. Precisamos nós primeiro educar os nossos filhos e depois exigirmos o respeito a eles. Porque se nós não educamos a eles e exigimos respeito, então estamos a ser contraditórios. Um dos professores que estava a ensinar na madraça mostrou-nos o caminho de como nós podemos educar os nossos filhos. E este caminho não foi ele quem produziu. Este caminho é um caminho que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos deixou. O sucesso do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava centrado na questão de incutir às pessoas a vigilância de Allah sobre as pessoas. Como é que o profeta sallallahu alaihi wasallam ganhou aqueles corações dos sahabas, das crianças? É que ele incutiu este pensamento de que Allah subhanahu wa ta'ala estava a nos vigiar em qualquer altura, em qualquer lugar. Então todo mundo, todo sahaba não fazia as coisas não porque o pai estava presente, mas porque presenciava Allah subhanahu wa ta'ala naquele lugar. Então não fazia porque Allah subhanahu wa ta'ala está a me ver. Não fazia porque Allah subhanahu wa ta'ala vem me castigar. Este tipo de ensinamento é que as crianças recebiam naquela altura. Não, hoje nós educamos os nossos filhos de forma um pouco diferente. Educamos a ter medo de pessoas, educamos eles a ter medo de animais. Momomo, por exemplo, é um dos animais mais temidos pelas crianças. Antigamente não, antigamente as pessoas eram educadas a ter medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Aliás, não só a terem medo de Allah subhanahu wa ta'ala, mas a presenciarem Allah subhanahu wa ta'ala em todo momento e a qualquer altura. Este foi o grande segredo do sucesso na educação que o profeta sallallahu alaihi wasallam deu aos seus companheiros. Nós todos sabemos do dito profético que diz: "Kullu mauludin yuladu ala al-fitra". Toda criança nasce com uma fé islâmica inata. Todos nós, quando nascemos muçulmanos.
فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ. Então, os seus pais, ou yunassirani, os seus pais tornam-o cristão, o jovem. Quer dizer, a pessoa nasce muçulmana e os seus pais vão lhe transformar. Ele vai ser uma outra coisa, cristã, ou vai ser judeu, ou vai ser outra coisa que os pais gostam que o seu filho seja, ou querem que os seus filhos sejam. Portanto, nascemos assim, todos nós muçulmanos, nascemos todos nós projetados para termos um comportamento aceitável no Islã. Mas os nossos pais, ou nós, os pais, transformamos a vida desta criança. Incutimos na criança outras ideologias, incutimos na criança outros pensamentos, incutimos na criança outros comportamentos. Comportamentos que não condizem aquilo que é o Islã. E depois, o profeta sallallahu alaihi wasallam, a título de exemplo, como nós dissemos, que era preocupação dele ensinar as pessoas, quer dizer, a olharem para o Akhira e deixarem o dunya. Parece no hadith que o profeta sallallahu alaihi wasallam uma vez perguntou: Atadruna mal muflis? Vocês conhecem que é o desgraçado? Esta pergunta, colocada, por exemplo, para qualquer pessoa, poderia responder que o desgraçado é aquele que não tem dinheiro, assim como os sahabas responderam. Se nós formos a reparar profundamente esta pergunta, o professor Sallam quer nos ensinar uma pequenina coisa. Quer nos ensinar que existe uma diferença entre a nossa balança e a balança islâmica. A nossa balança olha para as coisas materiais e para a balança islâmica olha para as coisas espirituais, para a conduta, para o bem-estar da pessoa aqui no dunya e no akhira. Então os sahabas responderam: Al-muflisu fina man la dirham la wala mata'. É aquela pessoa que não tem dinheiro nenhum. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam, olhem como é que o profeta sallallahu alaihi wasallam educava as pessoas, como é que o profeta sallallahu alaihi wasallam educava as crianças. Diz: Al-muflisu min ummati, o desgraçado deste meu ummah é aquela pessoa que vier ou que ir ter com Allah subhanahu wa ta'ala depois da sua morte, bisalatin. Se a pessoa fazia salah, bisiyamin, jejuava quando chegasse no mês de Ramadã, tirava zakah, fazia tudo isto. Walakin, essa pessoa também tem outras coisas que andava a fazer. Wayati wa qad shatama hadha, vinha enquanto também vai ter com Allah subhanahu wa ta'ala enquanto insultou alguém. Veja, tem salah, tem zakah, tem saum. Em contrapartida, a mesma pessoa está a insultar, a mesma pessoa está a ofender, a mesma pessoa está a roubar, a mesma pessoa está a derramar sangue, a mesma pessoa está a fazer coisas que não agradam a Allah subhanahu wa ta'ala. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam queria com isto nos dizer, por exemplo, se dois indivíduos ou duas crianças estão a lutar por causa de riqueza, não deve ser a preocupação dessas crianças lutarem por causa de riqueza. Devem lutar por agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, porque a riqueza não é ser, quer dizer, o dinheiro não é ser rico. A riqueza é procurar a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. É isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam queria incutir naqueles jovens daquela época. E é isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam queria ensinar às crianças daquela época. E é isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam quer nos ensinar a nós. Não basta só a gente dizer para a criança ir à mesquita rezar. Temos que dizer às crianças que você tem que ir à mesquita, mas também não pode insultar. As nossas crianças até os 5 anos já sabem todo tipo de insulto que existe na terra. Já sabem insultar coisas incríveis. E esta questão de o profeta sallallahu alaihi wasallam fazer uma conexão de
uma prática boa e uma prática não boa e juntar com os pagamentos e não olhar para as questões aqui do dunya. O profeta sallallahu alaihi wasallam podia muito bem dizer que se você insulta outra pessoa, se você insulta um não muçulmano, por exemplo, você vai ser batido. Se você derrama sangue de uma outra pessoa sem justiça nenhuma, você será prendido, por exemplo. Se você fizer isto, terá castigo mundano. Podia dizer muito bem isto. Mas ele saiu deste campo mundano, foi para o Akhira, e começa a dizer, se você fizer isto, no dia de Qiyamah, antes de entrar no paraíso, você terá que pagar aquilo que você fez do seu salat, do seu jejum, e ficará pobre. Porque nesse dia dinheiro nenhum vale. É dessa maneira que o professor sallam ensinava as pessoas naquela altura. E é dessa maneira que nós devemos ensinar as crianças a se comportarem com as situações do mundo.